Estamos todos aqui, né? Acho que podemos começar, certo? Boa tarde, eu sou a Bárbara. É assim, com grande entusiasmo mesmo que eu inicio, né? Assim, a primeira vez que eu faço uma mediação em uma mesa, né? E essa comunicação eu acho ela muitíssimo interessante, porque vai abordar a interseção, né? Intersecção entre a literatura, a ditadura militar, mas no foco nas vozes femininas, né? Isso é muito interessante. Então, vamos tentar, eu acredito que vocês vão fazer isso, né? Explorar essas complexidades da repressão, da violência e da memória, né? Na história e como que ela se perpetua, né? Em muitas outras instâncias também. E é muito interessante que é um desafio, né? Dessas narrativas tradicionais, né? Que elas venham realmente para contribuir, né? Uma reflexão bem assim crítica mesmo sobre a identidade e a resistência que foi de tantas mulheres também na história, né? Na ditadura militar. Então, eu vou só dar alguns informes. Cada comunicador se apresente, né? Quando iniciar a sua comunicação. Eu lembro que cada um de vocês tem 20 minutos. Eu vou cronometrar aqui também, eu acho que vocês também podem colocar isso, né? Um cronômetrozinho aí. E nós vamos deixar para o final as perguntas, tá certo? Então, né, hoje nós vamos ter aqui 4 comunicações. Herdeiras dessa história, visões da ditadura militar brasileira em 2 romances brasileiros contemporâneos, que vai ser apresentado pela Sheila. A ditadura civil militar e as questões femininas no romance As Meninas, 1973, de Lígia Fagundes Telles, que vai ser apresentado pela Milena. A violência contra a mulher nas ditaduras militares argentina e brasileira em contos contemporâneos, que vai ser com a Carolina Barcelos. E, por último, nós vamos ter Do Muro ao Mundo, Mudar a Mudez Humana, uma análise do conto O Silêncio, de Sofia de Mello Breiner Andrés. Não, acho que eu não consegui ler o último nome, mas tudo bem. Que vai apresentar a Maria Luiz Coutinho, né? Então, assim, agora eu convido todos, né, a mergulharem nessas discussões, que eu tenho certeza que vão ser ricas e provocativas, que vai nos permitir entender muito sobre como a literatura pode servir, né, como um potente meio de expressão e de luta contra a mudez imposta por regimes autoritários. Sheila, pode começar, por favor. Bom, obrigada, boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Tá, eu vou pegar aqui minha apresentação. Deixa eu subir ela aqui. Eu não estou conseguindo, não está abrindo aqui a possibilidade de eu compartilhar. Será que eu tenho que te mandar? Se quiser mandar no e-mail, eu abro para você aqui. Tá. Eu não sei, vocês querem esperar, querem trocar a ordem, eu mando, que vai... Dá para mandar rapidinho. Tá, deixa eu pegar aqui então, gente. Para fazer isso com todas, William, aí as meninas já mandavam, né, as delas eu também. Acho que por via de segurança, eu acho que é bom. Nós fomos invadidos na outra sessão, por isso que teve que modificar algumas coisas. Eu acho, a Sheila tá estática para mim. Será que ela caiu? É porque abriu um vídeo aqui da Melinha Teles, abriu sem querer. Eu fui clicar para ver o e-mail. Qual é o e-mail? Você pode colocar aqui na mensagem da chamada, por favor? Desculpa, gente. É que eu achei que eu fosse conseguir compartilhar. Por isso que eu não enviei antes. Não, era para ser assim, Sheila, não se preocupe. O que aconteceu foi que houve uma invasão, e aí nós tivemos que ter alguns cuidados com
Entendi. Para preservar, né, a situação da apresentação. Foi uma situação bem, bem ruim, bem constrangedora, que atrapalhou bastante a outra comunicação. Ah, que pena. Eu coloquei e-mail no chat. Ah, já peguei aqui, deixa eu mandar. Acontece, né, gente? Vamos lá. Ó, acabei de enviar, então eu vou me aproveitar para me apresentar. Meu nome é Sheila, eu estou falando do Rio de Janeiro, sou professora aqui da Educação Básica, trabalho no Colégio Pedro II. O que eu vou aproveitar até já para falar que o que eu vou apresentar agora é fruto de leitura recente, não está vinculada a nenhuma pesquisa atual que eu esteja desenvolvendo. Eu fiz mestrado, doutorado em literatura angolana, e depois que eu terminei, eu comecei a ler muita literatura brasileira contemporânea, e literatura produzida por mulheres por uma questão de gosto pessoal, assim, tem sido o que mais tem me mobilizado enquanto leitora. E aí eu li esses romances, li um depois do outro, foi bem recente agora. Vocês não estão me vendo não, né? Que eu estou vendo aqui. Sua câmera está estática. Está estática. Agora saiu. Pronto, Agora apareceu. Então, eu li esses romances, né? Li o da Ana Kiefer primeiro, depois o da Júlia Kodo, e fiquei pensando muito neles, assim, ficaram reverberando muito, muito no diálogo, no que eles se aproximam, também no que eles se afastam, e aí eu pensei nessa apresentação. Então, o nome do meu trabalho é Herdeiras dessa História, Visões da Ditadura Militar Brasileira em 2 romances contemporâneos, são esses que estão aí na tela, né? O da Ana Kiefer, que se chama No Muro da Nossa Casa, foi publicado aí pela Bazar do Tempo no ano passado, super recente, né? Acabou de sair do forno, digamos assim, e o da Júlia Kodo, que é mais recente ainda, que é o romance O Caderno de Ossos, que foi publicado pela Companhia das Letras agora, em 2025. Aí, se puder passar, por favor. Aqui, para falar um pouquinho sobre o primeiro romance, eu trouxe um trecho de uma carta da Ana Kiefer, uma carta que ela imagina, né, que ela envia para o pai já morreu, e ela imagina, né, o envio dessa carta para o pai, é uma carta que está publicada no Correio do Instituto Moreira Salles, e nessa carta ela diz o seguinte: você morreu e não viu o lançamento do meu segundo romance, No Muro da Nossa Casa. Ele é breve, mas tem chumbo dentro. A casa é que você cita na sua carta para mim. O livro é onde finalmente tenho aquela longa conversa que em vida nunca tive com a minha mãe, sobre o que ela teria sentido naqueles anos duros ou quando foi presa grávida de mim. Então, esse livro, é um romance, então nessa carta, né, ela destaca isso, é uma abordagem ficcional, mas que parte de uma vivência real da família, que foi o fato da mãe dela ter sido torturada grávida dela. A mãe dela estava grávida de 6 meses, a mãe, a Cleia, é a única personagem que ela mantém o nome no romance, como uma homenagem à mãe, inclusive o romance é dedicado à Cleia. E só que elas nunca conversaram sobre isso, foi uma história muito permeada de silêncios. Ela diz que a mãe era um pouco distante, era aquele assunto tabu, né? Ela não gostava de falar sobre isso, a mãe morreu, teve um câncer, assim, fulminante, morreu rápido. Só que aí a gente viveu um momento, nos anos 2010, principalmente com a Comissão Nacional da Verdade, em que vários relatos de presas, de mulheres, né, que sofreram violências naquele período, esses vários relatos começaram a aparecer. E aí a Ana Kiefer, ela começou a ouvir esses relatos e ela imaginou um diálogo que ela teria tido com a mãe. Então, ela vai se inspirar nesse movimento aí, nessas histórias que começaram a aparecer, histórias de mulheres, e ela vai, então, publicar um livro que é um diálogo ficcional que ela teria tido com a mãe e que a mãe finalmente teria contado para ela o que aconteceu. Então, na voz da mãe, a gente vai ver ecoar várias vozes de mulheres que a gente já viu, enfim, depondo, né, na Comissão da Verdade, em outras comissões, em outras audiências.
A gente vai ouvindo esse eco de outras vozes na fala dessa mãe, mas é uma fala imaginada. E a gente pode pensar nessa metáfora do muro, né, do título, no muro da nossa casa. Por que tem esse título? Porque tem uma cena também, que é uma cena real, que foi contada por um tio dela, que o pai tá preso, a mãe não sabe onde o pai tá sumido, desculpa, a mãe não sabe onde o pai tá, e aí picham no muro da casa dela, da família, aqui mora um bandido comunista. E aí essa mãe grávida também de barrigão, né, ela acorda, ela tem 2 filhos, tá grávida da Ana, e ela vê essa pichação e aí ela tenta apagar. E é nesse momento que o cunhado chega e até ajuda ela. Então tem aquela cena do balde, da esponja, de tentar apagar uma história que não se apaga. Por mais que se tente apagar, essa história vai ficar ali marcada naquele muro, né? Que a gente pode pensar até no nosso contexto nacional. E a gente pode pensar nesse muro de silêncio que a mãe ergueu e que não elaborou, né? Não contou para ela o que ela tinha vivido. E ela vai escrever esse livro para preencher essa lacuna, esses silêncios da mãe a partir da literatura. Aí pode passar, por favor. O Caderno de Ossos, da Júlia Codo, na 4ª capa, ele foi definido como um romance escavação, é uma metáfora que aparece muito ao longo do livro. Então, é um romance, é uma história que vai tentar escavar a história, né? Escavar a história do nosso país. Em entrevista à revista 451, a autora diz, né, que a narradora sabe muito pouco da história que está contando, por isso narra aos pedaços, como se fossem ossos desmembrados que ela tem que montar para tentar descobrir quem foi Eva, a tia desaparecida durante a ditadura. Escrever também é juntar ossos, uma forma de organizar os pedacinhos. Então, essa metáfora do osso também aí na capa, como essa história que está desmembrada, é uma narradora, e a Júlia Codo, ela vai inventar essa narradora está morando um tempo fora do Brasil, ela está passando por uma crise no casamento, uma crise existencial, ela vai voltar para o Brasil, ela vai para a casa do avô, o avô também está muito adoecido, né, assim, está muito velho, já está perdendo a memória, quem cuida desse avô é a mãe da narradora, ela vai para essa casa, que é uma casa de infância, e aí quando ela volta a essa casa, ela começa a lembrar, a ver os vestígios dessa tia Eva, que é essa tia desaparecida. Também não se falava muito na casa, também é um assunto tabu naquela casa. No caso da Júlia, é romance mesmo, ela não teve, a Júlia mesmo, a autora, não teve essa tia Eva. Ela vai inventar essa história. Ela até conta que os pais dela participaram da resistência à ditadura, mas esse texto ele tem um impacto mais ficcional que o da Ana, digamos assim, se a gente for pensar nesses tons, né? Mas aí, voltando para a história do livro, ela vai, a partir desse retorno à casa, e ela vai encontrar 3 cadernos dessa tia, e aí ela vai tentar recuperar a história dessa tia, só que é uma história irrecuperável, porque é isso, é uma desaparecida, o corpo nunca apareceu, e, teoricamente, a ossada dela teria estado enterrada, né, lá na vala de Peruso, uma vala clandestina, né, que foi descoberta nos anos 90, mas essa certeza a gente não tem até o final do livro, até, desculpa dar um spoiler, né, mas assim, poderia ser, muita gente acha que mas a gente termina o livro sabendo pouco sobre essa tia, a gente sabe mais sobre o que a sobrinha, que é a narradora, imagina que tenha acontecido, inventa, ela vai ler esses cadernos, não são diários, a gente, quando lê o romance, a gente fica um pouco na expectativa de ter um pouco mais de contato nessa história, achando que são cadernos, assim, autobiográficos, digamos, dessa tia, mas não, são desenhos, contos, né, ficção que essa tia teria inventado, e aí a narradora vai se aproximando da tia por esses vestígios, né, então por isso essa metáfora também desse osso que vai sendo montado, mas no final ele não vai ser completamente identificado, digamos assim. A gente vai ficar com mais lacunas e silêncios do que respostas. Aí pode passar, por favor. Aí eu queria refletir sobre esse eu que narra, que conta essa história, né? São 2 histórias em primeira pessoa. Você tem a narradora lá do Caderno de Ossos, você tem essa filha em busca desse diálogo com a mãe no texto da Ana Kiefer, e são personagens, assim, elas pertencem à geração que não viveu diretamente a violência. A Ana Kiefer até um pouco, porque se a gente imaginar como feto, né, ela estava na barriga da mãe, mas ela não tem a lembrança dessa violência
direta, né? Então, são romances que vão trazer a voz de uma geração que não viveu, que não sofreu diretamente, mas, ao mesmo tempo, uma geração que se enxerga como responsável por não deixar essa história morrer. Então, eu não vivi, eu não passei por isso, mas eu recebi como herança essa história e eu preciso passar para frente, né? E aí a gente tem vários conceitos, quando a gente vai estudar a literatura desse período, para falar sobre essa geração. Então, o Alejandro Zambra, por exemplo, vai falar sobre a literatura dos filhos, né? Ele tem um artigo com esse nome. A Marianne Hirsch vai falar em pós-memória, até um conceito que vai sendo, né, um pouco tensionado, mas seria essa memória dessa geração que recebe essa história por uma transmissão cultural e familiar, né, mas que não viveu diretamente. Você tem os relatos de filiação, as narrativas de filiação, já mais da linha teórica francesa. Mas aí eu não quis fechar em um conceito, eu quis trazer, compartilhar como essas narradoras se definem, como é que elas enxergam a geração a qual elas pertencem. E aí a narradora do livro da Anna Kiefer, ela vai dizer que é a geração do depois de tudo. E eu vou ler aqui rapidamente. Sempre me senti como uma parte do depois de tudo, sem geração, sem filiação, sem partido, sem grupo, sem grandes mestres. Parecia que tudo isso tinha acabado, em parte tinha. Mas esse jeito de não pertencer a nada, que partilhava com alguns dos meus colegas, era uma coisa estranha, como se tivéssemos herdado um sonho que não era nosso, antes mesmo de termos podido começar a sonhar. A geração do depois de tudo tem um gosto estranho de viver, um gosto de sobreviver, depois de tudo e antes do tempo. Então, essa é a geração do depois, né? A geração que não viveu diretamente. Aí pode passar, por favor? A Júlia Kodo, ela também começa um pouco nesse eco, por isso que eu falei que, para mim, os romances, eles dialogam muito, né? Porque a narradora, ela vai falar assim, eu não sei como escrever essa história, tem 3 cadernos aqui em cima da minha escrivaninha, não sei como é que eu vou começar. E aí ela emenda, né? Também não sei um bocado de outras coisas. Nasci no Brasil nos anos 80, não vi as 2 grandes guerras, o Holocausto, nem a Guerra Fria. Não vi os tanques circulando nas ruas, os generais de óculos escuros. As coisas estavam melhorando, diziam, e nem temos terremotos por aqui. Vi a virada do século, a chegada do celular, da internet, o primeiro disco do Radiohead, esse tipo de coisa. E aí depois, mais à frente, ela vai falar, e a história da Eva fabricada por mim é uma história capenga, eu não sou digna de contar essa história, eu que tenho esse cheiro. Então ela vai falar dessa história capenga, porque ela não vai poder ser completamente recuperada, eu não sou digna de contar, mas ao mesmo tempo eu preciso contar, eu tenho que contar, então fica meio assim, né, meio sem lugar ou procurando o seu lugar, né, uma geração que procura o seu lugar. Aí pode passar, por favor? Esses livros, eu acho que eles corroboram, eles ilustram o que a professora Eurídice, né, tem falado sobre a literatura como arquivo da ditadura brasileira, né? Quer dizer, quando a gente começa a ter os documentos das comissões, das audiências, os relatos, os depoimentos, e isso começa a alimentar, isso ser matéria da literatura, a literatura permite que mais gente tenha acesso, né? A Anna Kiefer, por exemplo, ela fala que ela leu milhares, né, de páginas, leu muita coisa sobre depoimentos de mulheres sobre a ditadura, e ela faz um romance de uma leitura rápida, né, que às vezes quem não leria lá o depoimento da Comissão Nacional da Verdade, por meio da literatura dela tem acesso. Aí pode passar, por favor? Eu estou um pouco na correria, porque eu não sei quanto tempo eu tenho, eu me perdi naquela questão do... Tem 5 minutos? Ai, meu Deus, tá, vou tentar correr. Então, a Anna Kiefer, ela fala sobre os documentos, né, que ela acessou para poder escrever o livro, e aí como é que isso se realiza na literatura. Então, tem aqui, esse trecho inicial é o trecho dela, e o trecho itálico é o diálogo com a mãe. E ela diz, como me dói imaginar como você ficou dentro daquela cela. Quem estava ali? Você estava só? Era escuro? Quem te interrogou? O que perguntou? Em que cadeira te puseram? E aí ela imagina a resposta da mãe, que vem em itálico no livro, né? Era sempre mais ou menos assim, nessas sessões, um torturador te põe amarrada na cadeira do dragão, ele se masturbando e jogando a porra em cima do seu corpo.
Eu não gosto de falar disso. Nós fomos torturadas com violência sexual e usavam a maternidade contra nós. A Amelinha Telles, ela faz muito esse relato, né, da cadeira do dragão, torturada, e o torturador, Baeta, se não me engano, até tem o nome dele aqui anotado, mas enfim, o torturador, Gaeta, desculpa, o torturador jogando esperma em cima dela, né? E aí esses relatos dessas mulheres vão trazer a questão da violência de gênero, né? Como o fato de ser uma mulher presa, torturada, era um elemento a mais nesse repertório de tortura que eles tinham, né? Então, eles usaram a maternidade contra as mulheres, a menstruação contra as mulheres, os animais que colocavam para passear pela cela também contra as mulheres, né? Então, a gente tem relato de uso de barata, por exemplo, né? No corpo das mulheres e tal. Então, a Anna Kiefer, ela vai ler e vai trazer para o livro essa dimensão feminina como alvo da violência, né? Como os torturadores faziam isso. Aí pode passar, William, por favor? Isso também está nesse livro da Eurídice, né, Mulheres contra a Ditadura. Ela fala que é importante olhar para a violência de gênero para pensar nesse período. E a própria Melinha Telles, ela tem um artigo, né, publicado em 2015, Violações dos Direitos Humanos das Mulheres na Ditadura, em que ela vai trazer vários relatos do que as mulheres sofreram. E aí um trechinho do texto da Anna Kiefer, né, que seria a fala da mãe, uma fala imaginada. A mãe não falou, mas a partir de tudo que ela ouviu, ela imagina que isso poderia estar na mãe, né? Era esse corpo dócil que queriam de todas nós. Como resistir, filha? Assisti algumas vezes as cenas das mulheres que não conseguiram. Me remoí de dor quando vi que ela abortaram ao meu lado. Abortaram por conta dos choques dos primeiros dias, nos órgãos genitais, na buceta, nos seios, ponta dos dedos, atrás das orelhas, que provocavam um desequilíbrio total em todas nós. E quando uma mulher sangrava, eles ficavam muito irritados de ter de ver o sangue sujo para eles, cheirando mal. Era sujo o sangue que eles mesmos provocavam. Ficavam com mais raiva e machucavam ainda mais. Esse é um relato que aparece em ditaduras de outros países, né? Dizem até que as mulheres, como havia esse asco, a raiva com relação ao sangue, também o asco, algumas mulheres prisioneiras guardavam, né, o absorvente sujo de sangue, porque às vezes em algum momento da tortura aquilo poderia proteger, porque, né, então isso não aparece só em relatos de mulheres no Brasil, mas até a menstruação, até esse sangue provocado por eles podia ser um elemento a mais, né, para aumentar essa violência. Pode passar, William, por favor. Esse aqui é o trecho da Júlia Codo. A Júlia, ela vai pesquisar muito a história da Vala de Perus. Ela vai ler muito sobre isso, ela vai assistir a audiência, ela vai ler um livro do Camilo Vanucci, que é uma reportagem, Vala de Perus, uma biografia, e ela vai conversar com a própria Melinha Telles, ela vai visitar o Centro de Arqueologia Forense da Unifesp, que cuida da exumação dessas ossadas, e ela vai pesquisar, e aí eu quis trazer para ver como é que isso vira, como é que isso se torna literatura, digamos assim. O texto dela é fragmentado, aquela imagem dos ossos, né? Então você tem um trecho do diário da tia, aí você tem uma lembrança, aí você tem um sonho que ela teve, aí você tem presente intercalado com o passado, e aí ela vai, né, como é que ela põe? 1990. Eu sentada na pia cor-de-rosa, torneira aberta. A água bate dura nas duas feridas em forma de mapa. Agora sim quero chorar, não choro. Minha avó fecha a torneira e vai procurar o frasco de metiolate. Fico sozinha, sentindo a porcelana fria na pele. Parece muito alto para descer sozinha. Olho no espelho e vejo um risco vermelho na testa. Por um segundo me assusto. Esfrego a mancha com a mão, não tem nada ali. Devo só ter esbarrado no sangue e tocado no rosto. Penso de novo na palavra ossos. Então, finalmente, entendo sem entender. Estavam falando da Eva. No dia 4 de setembro de 1990, foi oficialmente descoberta uma vala clandestina num cemitério chamado Dom Bosco, no bairro de Perus. Era um buraco estreito, com menos de 3 metros de profundidade, localizado ao pé de um barranco e ao lado de uma cruz. E aí mais à frente, né? Eu já sabia que o assunto Eva despertava reações vulcânicas, que meu avô normalmente falava em esquecer, que a tia Irene concordava com a minha mãe, mas de modo mais contido, e que a minha avó não opinava. Agora repetiam muitas vezes a palavra ossos. Meu avô dizendo,
para que desenterrar essa tragédia tanto tempo depois? Então, essa imagem do desenterrar, e aí ela recupera essa memória. O presente da narrativa é 2019, ela chega no Brasil em pleno governo Bolsonaro, e ela vai fazendo esse jogo com o passado, e aí ela lembra do momento em que ela ouviu a palavra ossos, e ela se lembra que ela tinha entendido sem entender que aquela palavra ossos fazia referência à tia que estava desaparecida há 20 anos, e que as ossadas dela estariam nessa vala clandestina de Perus. Pode passar, por favor? Acho que o meu tempo já acabou, talvez? Já, né? Tá. Eu vou só pedir para passar, então, mais uma vez, por favor. Mais uma, desculpa que eu tinha preparado umas coisas, mas aí aqui eu faço uma espécie de conclusão, porque os dois textos, eles vão é isso, né? São vozes narradores dessa geração posterior que não viveu essa violência, que entende a impossibilidade de narrar, a impossibilidade de contar, mas, ao mesmo tempo, se vê como responsável também por passar essa história limpa. E os dois livros, especialmente o da Anna Kiefer, ele tem uma reflexão metalinguística, metaliterária. Ele vai pensar muito sobre a insuficiência das palavras. E aqui é uma espécie de conclusão que eu fiz, e aí por isso que eu pedi para avançar, que aí eu termino com ela. Os dois romances integram uma lista ampla de títulos literários que tematizam a ditadura militar brasileira, apresentando a perspectiva não de quem sofreu diretamente a violência do período, mas sim de uma geração posterior, nascida depois de tudo, que se enxerga como herdeira, ainda que capenga dessa história. Narradas por mulheres que buscam recuperar a história de outras mulheres que resistiram à ditadura, ambas as obras são textos fragmentados, com registros dispersos, construídos a partir de lagunas e silêncios, sem a intenção de dar respostas definitivas ou edificar uma narrativa coerente, com início, meio e fim. Terminamos a leitura sabendo muito pouco sobre Eva, a tia da narradora do Caderno de Ossos, e também sobre Cleia, né, que é a mãe da autora, mas o diálogo ele é todo ficcional. Os dois livros também apostam uma abordagem metaliterária, especialmente o da Anna Kiefer, para explicitar as falhas e faltas da linguagem, e a sua inevitável incompletude, e, ao mesmo tempo, a urgência de se dizer e escrever para que os fantasmas do passado não continuem nos atormentando. Como diz Ganheban, parece haver uma correspondência secreta entre os lugares vazios, os buracos da memória, esses brancos impostos do não dito do passado, e os lugares sem lei do presente, espaços de exclusão e de exceção. É preciso resistir também com e pela linguagem. Aí eu termino assim meio corrido. Peço desculpa, queria pedir para todo mundo, né, imagino que a professora Regina Del Castanho tenha falado sobre o projeto de mapeamento crítico da literatura brasileira. Esses dois romances não estão lá, porque o corte foi até 2023, mas na temática ditadura a gente tem vários livros que dialogam com esses, né? Então, A Resistência, do Julian Fuchs, o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, O Corpo Interminável, da Cláudia Lage, A Chave de Casa, da Tatiana Salem Levi, né? Então, lá a gente tem um bom repertório de livros que podem dialogar e ajudar a gente a pensar sobre esses assuntos, tá? É isso, desculpa. Não, tranquilo, nós que pedimos desculpa porque tivemos que nos reorganizar, né? Muito obrigada, Sheila. Seu trabalho é muitíssimo interessante e muito atual, né? Com uma publicação muito nova, né? Agora nós vamos passar para a Milena, que vai apresentar a ditadura civil, militar e as questões femininas no romance As Meninas, né? Da Lígia Fagundes Teles. Está com você, Milena, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Rapidinho, só tá demorando um pouquinho para baixar, porque o arquivo é grande. É mesmo? Vai demorar, tá faltando um minutinho só. Só outro aviso, a gente vai mandar pelo e-mail também o link da Praça Clóvis para todos os inscritos também. A gente só não avisou ali, mas já é previsto enviar ele. Eu acho que a Milena pode ir se apresentando, né, enquanto vai baixando, e aí você vai se apresentando. Claro, meu nome é Milena Vitória, eu sou estudante da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente eu estou no 8º e último termo do curso de História,
e eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa que está em fase de conclusão, que é referente, né, à ditadura civil-militar e as questões femininas no romance As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Pode passar, por favor. Eu dou início a essa comunicação fazendo uma brevíssima apresentação da Lígia Fagundes Telles, porque ela é autora da obra central da minha pesquisa, né? A Lígia, ela nasceu em 1918, na cidade de São Paulo, lugar onde ela passou a maior parte da vida, e desde muito nova ela desenvolveu um interesse pela escrita, de modo que em 1938, com a ajuda do financiamento do pai, ela publica o seu livro de estreia, Porão e Sobrado, que era uma coletânea de 12 contos. 2 anos depois, ela ingressa na Escola Superior de Educação Física e 1 ano depois na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Esse é um momento muito importante na vida da Lígia, porque é quando ela começa a desenvolver ali uma autocrítica muito forte em relação não apenas à sua escrita, como também de outros autores, e também uma percepção política e social do seu tempo. Então, por exemplo, é esse momento que ela começa a se dar conta mais da desigualdade de gênero presente no meio literário. Pode passar, por favor. Bom, além do ofício de escritora, a Lígia ela trabalhou desde 1961 até sua aposentadoria no Instituto da Previdência do Estado de São Paulo. Também foi eleita para a Academia Brasileira de Letras em 1982. E a Lígia ela veio a falecer em abril de 2022, já sendo uma centenária, e deixou um vasto legado literário, né, que é bem rememorado pelo seu estilo de linguagem único, a sua imersão, né, da dimensão psicológica dos seus personagens e o seu comprometimento com temas ligados à condição feminina. Pode passar. Como eu disse, né, a Lígia ela escreveu desde muito nova contos, ela é muito lembrada pelas suas coletâneas de contos, eu separei algumas das mais famosas, que é o caso do Antes do Baile Verde, publicado pela primeira vez em 1970, Seminário dos Ratos em 1977 e A Estrutura da Bolha de Sabão em 1998. Pode passar. Além dos contos, ela escreveu alguns romances, como é o caso das Meninas, publicado pela primeira vez em 1973 pela editora José Olimpo, e ela tem como trama uma história que se passa em 1969, na cidade de São Paulo, ao longo de 2 dias, e acompanha 3 amigas universitárias, a Lia, a Lorena e a Ana Clara, que moram em um mesmo pensionato de freiras. Essa é uma obra que a Lígia ela buscou fazer uma escrita, uma abordagem diferente do habitual, ela fala isso em várias entrevistas para os jornais da época, então é uma escrita marcada por técnicas metafóricas, prolixas, experimentais, que requerem uma atenção especial por parte do leitor. Pode passar. Bom, o livro ele veio à tona em um momento de extremos políticos e sociais da sociedade brasileira, né? Tanto que ele foi publicado em meio à ditadura civil-militar, mais especificamente no período conhecido como os anos de chumbo, né? Que teve seu início durante o governo Costa e Silva, mais especificamente em dezembro, após a instituição do AI-5, o Ato Institucional número 5, que é o mais rememorado, né, por ter proporcionado os aparatos de por ter proporcionado uma intensificação nos aparatos de repressão e controle dos meios de comunicação e das manifestações políticas, e perdurou até o governo posterior, né, o governo Médici, que acabou em 1974. Pode passar. Bom, além das questões políticas, as décadas de 1960 e 1970, elas também vão ser marcadas por uma conjuntura de mudanças comportamentais, que são conhecidas até como uma revolução cultural, né? Eric Hobsbawm fala disso no seu livro, A Era dos Extremos, e que vão ter ali o seu início, sua desenvoltura, nos países da Europa e nos Estados Unidos, né? E essa revolução cultural, ela vai ter nos jovens o seu principal agente de transformação, que vai passar a questionar ali os valores tradicionais relacionados à política, à moral e à sexualidade. Pode passar, por favor. E aqui no Brasil, a juventude brasileira, ela bebia dessas influências, né, dessa revolução cultural que estava acontecendo nos países do hemisfério norte, mas apesar disso, ela vai ser influenciada pelo próprio contexto político-social brasileiro. Isso vai fazer com que se molde uma transformação da juventude brasileira com características próprias. Então, por exemplo,
vários jovens que eram contra o regime ditatorial da época e que entram em grupos de oposição ao regime, eles vão encontrar nesses espaços um ambiente propício ali para a formação de diversos movimentos sociais, como é o caso do feminismo, né? Assim como essas transformações da juventude brasileira que se moldaram sobre características próprias do contexto brasileiro, o movimento feminista brasileiro também vai se moldar, né, perante esse contexto particular, né, do Brasil. Então, ele vai surgir ali, mais ou menos na década de 1970, tendo como principal foco a retomada da democracia com uma cidadania plena às mulheres. E por conta dessas características próprias, o movimento feminista brasileiro, ele de imediato não vai discutir temáticas relacionadas aos papéis de gênero, ao aborto e à sexualidade feminina, como já eram discutidas em outros movimentos de outros países, como nos Estados Unidos e nos países da Europa. Isso só vai ganhar corpo, né, essa repercussão pública, com o processo de abertura política. Antes, isso só acontecia em espaços privados, em pequenos grupos. Pode passar, por favor. Bom, após toda essa contextualização, vou apresentar minha pesquisa, né? Ela busca compreender a maneira como os aspectos políticos do período de maior repressão e violência da ditadura civil-militar no Brasil e as questões políticas e sociais femininas ascendentes se apresentam e são delineadas no romance As Meninas. Então, eu busco investigar o que o romance tem a dizer sobre aquele tempo histórico e de que modo nele interfere. Eu pego esse romance e eu trato ele como um documento histórico, e uma das formas pelas quais a autora, né, Lígia Fagundes Telles, participa do movimento da história naquele período. Então, ao conceber essa obra enquanto um documento, eu evito concepções idealistas ou essencialistas. O mesmo vale também para Lígia Fagundes Telles. Eu enxergo ela como uma pessoa do seu tempo, do seu determinado tempo histórico. Pode passar. Por conta do tempo, eu acabei separando 3 trechos específicos da obra, cada um relacionado a uma das personagens, cada uma das 3 protagonistas do romance. E, antes de mais nada, eu queria fazer uma observação, que eu acabei colocando as fotos das atrizes que deram vida às personagens ao filme As Meninas, né, a adaptação cinematográfica, que aconteceu em 1995, apenas como uma forma de ilustrar, tá bom? Dando início, eu vou apresentar a Lia de Mello, que é uma estudante de Ciências Sociais que integra um grupo de guerrilha contra a ditadura militar, né? Ao mesmo tempo, ela está lidando com a prisão do namorado pelo regime, ele também fazia parte desse grupo. É por meio da Lia que a gente tem a maior parte das reflexões, das críticas referentes à ditadura, porque ela está ali em contato direto, em conflito direto. Pode passar, por favor. Tanto é que a Lia, ela tem um dos momentos mais emblemáticos da obra, que é quando ela está conversando com a Madre Alex, que é a freira responsável ali pelo pensionato que ela vive, e ela diz o seguinte: mas já que a senhora falou em violência, vou lhe mostrar uma. Digo e procuro o depoimento que levei para mostrar a Pedro e esqueci. Quero que ouça o trecho do depoimento de um botânico perante a justiça. Ele ousou distribuir panfletos numa fábrica, foi preso e levado à caserna policial. Ouça aqui o que ele diz, não vou ler tudo. Ali interrogaram-me durante 25 horas enquanto gritavam: traidor da pátria, traidor. Nada me foi dado para comer ou beber durante esse tempo. Carregaram-me em seguida para a chamada capela, a câmara de torturas. Enrolaram então alguns fios ao redor dos meus dedos, iniciando-se a tortura elétrica. Deram alguns choques inicialmente fracos, que foram se tornando cada vez mais fortes. Depois, obrigaram-me a tirar a roupa. Fiquei nu e desprotegido. Primeiro me bateram com as mãos e em seguida com cacetetes, primeiramente nas mãos. Molharam-me todo, para que os choques elétricos tivessem mais efeitos. Pensei que fosse então morrer. Esse trecho fala por si mesmo, é uma descrição explícita, direta, de uma tortura cometida na ditadura civil-militar. Um aspecto interessante a respeito desse trecho é que ele, de fato, advém de um panfleto que circulou na vida real, na ditadura civil-militar, e chegou nas mãos da Lígia Fagundes Telles, que decidiu por transcrevê-lo no seu livro. E para que isso acontecesse, a Lígia teve que se utilizar de uma série de artifícios literários para que o livro conseguisse passar pelos censores da época. Tanto é que, em uma entrevista que ela fez para o jornal Estado de São Paulo, anos depois, ela comenta que o livro só foi publicado porque o censor da época achou o livro muito chato e nem chegou na metade do livro, que é onde esse trecho se encontra. Mas, além desse trecho, a Lígia também faz
outras observações, outras críticas ao regime, aborda outros temas considerados polêmicos, e ela se utiliza desses artifícios literários para conseguir ali, né, burlar a censura da época. Bom, pode passar. Dando seguimento, a gente tem a próxima protagonista, a Lorena de Vaz Leme, que é uma estudante de direito, filha de donos de terras que descendem de bandeirantes, então ela é a amiga ali, né, do grupo que tem as melhores condições financeiras. E a Lorena, ela tem uma situação tanto interessante, né? Ela mantém um namoro com um homem casado que tem filhos, que ela apelida de MN, mas mesmo assim ela permanece sendo a única virgem do grupo. E ao longo do livro inteiro, ela pondera ali, ela reflete várias percepções, ao mesmo tempo que ela tem interesse em ter relações sexuais, ao mesmo tempo ela não tem. Então ela fica nessa dualidade de reflexões ali ao longo do livro inteiro. As meninas, as meninas abordam uma gama de temas do universo feminino que são considerados tabus, não apenas para a época, como até os dias de hoje. Então, o livro fala sobre masturbação, homossexualidade, consumo de drogas, consumo de álcool, aborto, virgindade e o próprio sexo. Pode passar? Bom, cada protagonista fala desses assuntos, reflete desses assuntos de maneiras muito distintas. Então, nesse trecho, por exemplo, a Lorena questiona o seguinte: é antiestético masturbar-se? Não propriamente antiestético, mas triste. No tempo que Leão fazia milhares de pesquisas, fez uma entre as meninas da faculdade. Quantas se masturbavam? Incrível resultado entre as virgens. Incrível. Estamos saindo da Idade Média, disse ela, examinando a papelada. Herança das nossas mães e avós, entende? Somada aos hábitos da adolescência, dessa porcentagem alarmante. Você também se masturba? Perguntou, cravando em mim o olho negro da Inquisição. Então, além desse trecho, ele traz dois aspectos interessantes. Então, ao mesmo tempo que a Lorena está questionando abertamente sobre masturbação para o público leitor, né, ela também está rememorando ali um fato que a amiga dela, a Leão, que é a Lia, né, a Leão é o apelido que eles dão para a Lia. Ao mesmo tempo que a Lia, então, ela questiona as amigas dela sobre o ato de masturbação, o que dá a entender que é algo até que ela realiza de maneira pública, direta, ela também faz pesquisas. O que vai até um pouco contra o que eu falei no contexto histórico da época que o romance foi publicado, porque, como eu disse, nesse início da década de 1970, apesar do movimento feminista estar impulsionando uma série de transformações, não se discutia de maneira pública essas temáticas relacionadas ao corpo feminino, aos papéis de gênero, por exemplo. Então, ao ver esse assunto no livro, a gente pode refletir duas questões. A primeira é que a Lígia Fagundes Telles tinha ali uma visão ampla a respeito da mobilização das mulheres naquele período, tanto no ambiente nacional quanto internacional, como também dá para compreender que ela tem ali uma vontade de inserir, de propagar no contexto nacional questionamentos que, como eu disse, ainda não estavam ganhando grande repercussão pública. Pode passar? Bom, por último, a gente tem a Ana Clara Conceição, que é uma estudante de psicologia e que é constantemente rememorada pela sua beleza e pelo seu passado difícil, né? Pela sua infância difícil, que é marcada pelo abandono, pela pobreza e pelo abuso físico e sexual. Ana Clara, por exemplo, ela nunca conheceu o pai dela, ela teve uma mãe que era prostituta. Isso faz com que, quando ela crescesse, ela encontrasse no vício do álcool e das drogas uma espécie de consolo. Ana Clara, ela mantém um noivado com um homem muito rico, ela despreza esse homem, ela chama até ele de escamoso, mas ela mantém esse noivado porque ela concebe, na visão do casamento com alguém rico, uma chance dela ascender socialmente e ter uma vida mais estável, algo que ela nunca teve. Mas, ao mesmo tempo, ela mantém ali um relacionamento escondido com um traficante de drogas, que é o Max. Pode passar, por favor? E é numa cena que ela está com o Max que acontece esse seguinte diálogo. Até filho, vai ver, estou de novo. É justo isso da gente não sentir prazer nenhum ainda por cima. Que dia é hoje? 26, 27, 28, 29? Esse mês tem 31? Max, esse mês tem 31? Vem, coelha, quero a sua boca. Abro os braços, ele desaba no meu peito. Te amo sim, então ficar rica, ficar rica. Você já foi em ninguém, já foi. Quero experimentar, não posso? Lena disse que empresta, é boazinha, Lena, generosa. Se ofereceu para ir comigo e segurar minha mão. Que é virgem, escamoso. Já andou com tudo quanto é vagabunda, mas na hora, bastardo. Está certo. Se você faz mesmo questão, eu sou a própria. Esse
trecho ele é um pouco diferente dos outros, porque, como eu disse, ali já ela se utiliza de técnicas diferentes do que ela já tinha utilizado nas suas outras obras, e nesse livro ela escreve de maneira diferente para cada protagonista. Então, como a Ana Clara ela passa a maior parte do livro sobre efeito de álcool ou drogas, os trechos dela são bem complexos, você tem que, às vezes, reler, eles têm bastante informações em um único parágrafo. Então, por exemplo, nesse parágrafo só, a gente consegue retirar a informação que ela duvida, ela acha que ela está grávida, e não apenas a primeira gravidez, dá a entender que ela já ficou grávida uma vez e que provavelmente fez um aborto. E o segundo questionamento é que, se caso de fato ela estiver grávida, ela vai fazer um aborto, ela nem duvida, ela nem se questiona, ela vai fazer esse aborto porque o noivo dela, o escamoso, não aceitaria, né? Não aceitaria se descobrisse que ela não é mais virgem. Então, ela precisa fazer esse aborto. E outra informação é que a Lena, que no caso é a Lorena, outro apelido dado para a amiga, ela pagaria o aborto para ela, pagaria esse procedimento, iria com ela. E, bom, esse trecho, ele faz a gente refletir o seguinte, que a Ana Clara, apesar dela estar vivendo numa sociedade que está passando por umas transformações na condição feminina, ela não consegue aproveitar essas transformações igual a amiga, igual a Lorena e a Lia, porque a Ana Clara, ela vem de uma situação financeira inferior à das amigas, enquanto a Lorena, ela vem de uma família burguesa, a Lia vem de uma família de classe média. Então, a Lia, ela tem uma vida sexualmente ativa. E a Lorena, ela tá ali refletindo se ela quer ou não permanecer virgem, é uma opção dela, ela tá refletindo sobre isso. Mas a Ana Clara, ela não pode, ela tem que ser virgem. Ela não é mais, mas então ela tem que fingir que é virgem para conseguir o casamento que vai fazer ela ascender socialmente, vai fazer com que ela consiga ter uma vida minimamente estável, coisa, como eu disse, que ela nunca teve. Então, a Ana Clara, diferente das amigas, ela tem que seguir os moldes ainda tidos para as mulheres como o único caminho. Então, ela tem que ser uma esposa, tem que ser mãe, tem que seguir esses moldes. Pode passar, por favor? Como eu disse, por conta do tempo, né, eu me atentei em 3 trechos da obra para não me prolongar muito, mas mesmo assim eu espero que eu tenha conseguido transmitir as principais reflexões da minha pesquisa, e com isso eu faço algumas considerações finais, que a primeira é que, apesar do romance ter um pouco mais de 50 anos, né, em 2023 a obra completou 50 anos de publicação, ela ainda fornece importantes diálogos com a sociedade brasileira, né? Isso porque a Lígia Fagundes Telles, ela dá voz a uma parcela invisibilizada pelo cenário majoritariamente dominado pelos homens, ao mesmo tempo que ela trabalha ali com uma abordagem ficcional e documental, tudo isso sobre um olhar feminino. Então, seja ao ela conceber uma expressão engajada do seu tempo, ao apresentar ricas informações referentes à ditadura civil-militar, principalmente sobre as torturas, sobre a censura, sobre a repressão da época que ela estava vivendo, bem como pelo uso de temáticas e discussões consideradas tabus no universo feminino. Então, a Lígia, ela delineia nas suas protagonistas as mudanças comportamentais que estavam ali acontecendo na sua época. Nesse sentido, eu gosto de pensar que a Lígia ela pode ser contemplada como uma precursora, tanto por abordar na ficção, né, por conta daquele trecho que eu citei da tortura, né, que veio de um panfleto da vida real, a obra da Lígia ela é concebida como uma das primeiras obras de ficção a abordar a questão das torturas e das violações dos direitos humanos cometidos durante a ditadura civil-militar. Então, ela é uma precursora tanto para abordar isso no seu livro, bem como por disseminar os debates sobre gênero e as temáticas relacionadas à política do corpo feminino no Brasil, e como eu disse, no início da década de 1970, não tinham grande ressonância pública, não eram debatidas, não era o foco do movimento feminista brasileiro. Então, bom, é isso a minha apresentação, os próximos slides são de referência bibliográfica. Agradeço o espaço. Obrigada, muito bem. É muito interessante, né? Até ver que uma obra assim tão com tanto tempo, né? E escrita numa época que não era fácil, né? Tudo era muito censurado. Ela ainda encontrou artifícios, né? Para burlar essa situação e chegar a publicar a obra assim do jeitinho que ela imaginou. Agora nós vamos para a apresentação
da Carolina, né, Barcelos, A Violência contra a Mulher nas Ditaduras Militares Argentina e Brasileira em Contos Contemporâneos. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada, Bárbara, pela mediação da mesa. Boa tarde a todos e todas. A minha pesquisa, a minha apresentação de hoje está no âmbito da minha pesquisa de pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a minha pesquisa sobre representação da violência contra a mulher nas literaturas argentina, brasileira e contemporâneas. Então, nesse primeiro ano, eu estou trabalhando com contos, em várias frentes, já trabalhei com feminicídio, com violência doméstica, e agora eu comecei a trabalhar com a violência contra a mulher nas ditaduras desses dois países. Pode passar, por favor? E, então, para essa comunicação de hoje, eu vou analisar... Primeiro, eu vou apresentar os contos Glória, da argentina Virginia Feynman, vou falar um pouco mais sobre ela na frente, e o conto Porque Hoje é Sábado, da brasileira Maria José Silveira. Depois da apresentação dos contos, eu vou tentar fechar com uma reflexão em perspectiva comparada a partir de alguns pressupostos teóricos. Inclusive, a minha comunicação dialoga diretamente com a comunicação da Sheila. É quase como se fosse um suplemento da comunicação da Sheila. Então, assim, a justificativa que eu coloco aí é, na verdade, o que eu queria como epígrafe da minha apresentação, da professora Eurídice Figueiredo, dizendo da violência de gênero que se faz presente na vida das militantes na prisão. E, ao passo que a escritora argentina, que eu vou analisar, Virginia Feynman, não viveu diretamente a ditadura como a vítima, digamos, da ditadura, ela era uma criança, fica aquela perspectiva que a Sheila falou da herança, né? do registro histórico. E como a própria a professora Eurídice Figueiredo diz, que a elaboração do trauma da ditadura continua, seja via pessoal, como é o caso da Maria José Silveira, ou na perspectiva histórico-social da Virginia Feynman. E agora, falando da... é anterior. Calma aí. Tudo bem. Aconteceu um probleminha aqui. Tudo bem. Não, pode passar, é esse aí. É esse. Tá bom, desculpa. Tudo bem. A Virginia Feynman é uma ativista feminista argentina, ela é de Buenos Aires, e além de ministrar oficinas de escrita criativa, principalmente de contos, ela publica seus contos em diversas revistas latino-americanas e espanholas, e publica ensaios na revista feminista Anfíbia, que, para quem estuda a violência contra a mulher na Argentina, é uma revista importantíssima. E esse conto, Glória, foi publicado na página 12. A página 12 é o terceiro jornal mais lido na Argentina, fica atrás do Clarín e La Nación, enquanto La Nación é um periódico abertamente vinculado à direita argentina. O Página 12 é, ao contrário, ideologicamente alinhado à esquerda. Ele tem um suplemento literário, o Página 12 tem um suplemento literário com críticas e publicação de contos. Esse conto, Glória, Virginia Feynman publicou em 2014. Nesse conto, apesar de ser narrado em primeira pessoa, num primeiro momento, o leitor tem a impressão que é um narrador onisciente, para depois perceber que é um narrador em primeira pessoa com aquelas memórias que vão e voltam, as memórias fragmentárias que eu vou falar mais adiante. Então, ela inicia o conto dizendo: eu não queria um celular. Já havia dito 1000 vezes à minha filha que eu não queria um celular. E eu estou chamando atenção para isso, porque o celular, essa obtenção do celular é o que encerra a história. E aí ela conta que, quando tinha seus 20 e poucos anos, com um grupo de amigos ativistas contra a ditadura militar argentina, ela diz: nos levaram de diversas maneiras, mas sempre pegos por surpresa. Aí ela narra sobre vários companheiros, amigos, amigas, que foram presos ou desapareceram na ditadura, até que ela diz: depois caiu Glória e depois eu caí.
logo em seguida, ela diz que Glória foi muito machucada, que é também digamos, o ponto de compreensão do que vai aparecer depois dessa relação da Glória com a narradora. E há algumas descrições, inclusive, depois dela dizer, a narradora comentar que a Glória foi muito machucada na prisão, ela conta como ela também foi torturada. Tinha os olhos pegados ou presos, não sei de quê, mas lágrimas, sangue e sujeira. Então, há algumas descrições dela também sendo torturada. E aí, em seguida, enfim, como eu entendo que nos estudos literários, né, não há spoiler, no final, em algum momento, ela diz: a minha melhor amiga, que é a Glória, contou a eles onde encontrar-me com todos os detalhes. Então, esse conto, além de abordar, né, as figuras sobreviventes da ditadura militar argentina, ele aborda a percepção de determinados ex-presos políticos como traidores por delatarem amigos. A Glória delata a narradora. E a narradora não sabia disso, não sabia como tinha chegado à prisão, até que ela encontra, depois de muito tempo de sair da prisão, ela foi se exilar na Suécia, ela encontra essa amiga, Glória, e fica felicíssima, abraça, beija, chora, e a Glória diz: fraca fui eu. Ela diz, né? Fraca fui eu. Eles me bateram muito e eu não aguentei. Eu tive que contar, né, dar detalhes sobre a sua atuação na luta armada contra a ditadura. E aí a narradora diz: eu não conseguia mais falar com ela depois disso. Passado muitos anos, nessa ideia, né, da elaboração do trauma da ditadura, essa personagem, já idosa, vem a refletir sobre a amiga tê-la delatado, e ela conta que ela foi torturada diversas vezes, mas não para delatar. E também não tanto quanto sua amiga Glória foi. E passado tantos anos do ocorrido, ela então compreendeu Glória, que ela faz uma reflexão que se ela tivesse sido torturada como a Glória foi torturada para delatar alguém, talvez ela tivesse delatado. E aí, nesse sentido, a própria Virginia Feynman escreveu um ensaio numa outra revista, ou na Verano 12, em que ela analisa pontos que a levaram a escrever esse conto Glória. E ela diz, né, que, do ponto de vista teórico, esse binômio, o herói traidor, já foi desmantelado, já foi desconstruído por diversos pensadores. E aí ela diz, né, que pela a delação por meio da tortura não teria ocorrido se não tivesse ocorrido antes a devastação total da subjetividade da pessoa. Quer dizer, o mecanismo usado para torturar as mulheres era de tal forma, homens também, mas aqui no caso específico mulheres, com formas de tortura dos genitais femininos, de tal ordem que destrói totalmente a subjetividade da pessoa, ela se torna um nada. E nesse nada, né, nesse resto de gente ali, que ela acaba delatando. E aí, no final do conto, então, ela diz que a neta aparece com o celular, a filha resolve dar o celular para ela, e a neta a ensina a usar o celular. A neta ensina a usar o celular, ela diz, com o celular você pode enviar mensagens. Pensa numa pessoa aí para você enviar mensagem. E aí ela pensa na Glória, escreve uma mensagem curta: oi, Glória, sou Suzana, que é o único momento, né, no finalzinho, que a gente vai saber o nome dessa narradora, a narradora, personagem, e diz: Suzana, Feliz Natal. Uma mensagem curta que fica em aberto se ela foi enviada ou não.
porque ela diz, amanhã eu vou aprender como enviar essa mensagem. Pode passar para a próxima, por favor? O Porque Hoje é Sábado, da Maria José Silveira, já é um tanto diferente da Virginia Feynman, por diversos motivos. É um conto muito mais longo, o da Virginia Feynman é um conto curto, que inclusive foi adaptado para o teatro, está em cartaz agora na Argentina. E a Maria José Silveira foi uma vítima direta da ditadura. Ela e o marido faziam parte da Ação Popular. Depois tentaram organizar um núcleo da Ação Popular no estado de Alagoas, e aí foram presos. Muita da escrita da Maria José Silveira é sobre, e principalmente nesse livro, o título do livro é Felizes Poucos, 11 contos em Coringa. Alguns contos são sobre a ditadura militar. Nesse conto, há duas vozes narrativas, como se fosse uma colagem. Há uma parte, ao longo do conto, na perspectiva da menina, uma menina de 7 anos, filha de pais que foram presos na ditadura brasileira, e a perspectiva da mãe que está presa, e memórias dela em relação à visita da filha enquanto ela estava e o marido também presos. Nesse livro, o livro é entrecortado no início de praticamente cada conto e no fim tem digamos, adendo desse personagem que é o Coringa, e eu leio esse Coringa no sentido do Coringa do teatro do oprimido, do Augusto Boal, daquele personagem que tece comentários para o público. No caso do livro, ele tece comentários para o leitor. E no início de um conto, ele já avisa: minha cara leitora, meu caro leitor, a autora foi me buscar, vozinha de órfão perdido no bosque da ditadura. Vou falar explicitamente de política, ditadura, luta armada. Então, ele já indica e faz comentários que se trata de um assunto pesado. Eu tenho aqui algumas citações, mas, enfim, vou tentar resumir o conto. Na voz da menina, nas memórias, né, fragmentárias dessa menina, a polícia entrou na casa, devastou tudo, pegou os pais e colocaram todos, inclusive ela e o irmão, num carro estranho, que aí depois a gente vai saber que se trata de um camburão. Nesse carro também foi colocada a tia, que estava grávida e repetia: estou grávida, cuidado, que é um ponto que vai ser retomado lá no início. E a referência ao dia de sábado é porque ela já sabia que o dia, o então dia era sábado, porque era o dia que ela ia visitar a mãe na prisão. Numa das primeiras, ou aliás, na primeira visita, ela fica muito decepcionada porque achava que a mãe e o pai, né, naquele momento estavam juntos, iriam ficar muito felizes de vê-la, mas eles estavam imóveis. O que depois se revela durante o conto, que eles tinham acabado de ser torturados. Então, eles estavam imóveis, e a dor física e a dor psicológica de ver a filha ali. E aí a menina conta que nisso ela que tinha cabelos lindos e longos, teve o cabelo cortado de maneira completamente assimétrica, e quando a avó perguntou a esse homem, né, era um oficial provavelmente do DOPS, por que ele estava cortando o cabelo da menina, ele disse: porque eu quero, não tem objetivo nem motivo. Eu quero. Filho de comunista é assim. Essa fala, não é exatamente essa fala, mas é semelhante, aparece em seguida, quando a tia começa a gritar na prisão, e outras mulheres gritando que ela estava com muita dor, que ela achava que estava abortando, que ia perder o filho, e quando a obstetra chega, ela diz: acho que meu filho está morrendo, e ele responde: e daí que importa, será um comunista menos. Então tem todos esses traços da violência da mulher com a mulher grávida, com a menina,
né, da feminilidade da criança que curte seus cabelos lindos e longos, ter o cabelo cortado, essa mãe que vê a filha com cabelo cortado e pensa o que estão fazendo com a minha filha. Tem um momento que ela acha que não reconhece a filha, que ela tinha sido tão torturada, e essa filha chega com o cabelo curto que ela não consegue reconhecer a filha. Aliás, essa colagem, a parte das memórias da mãe, estão sempre entre parênteses itálico, por isso eu coloquei assim as citações. E aí, no final, é um final que fica completamente aberto, ele não tem um fechamento, como eu disse, né, colagem de memórias. A mulher, né, a mãe diz, por sua própria natureza, a tortura é clandestina, porque ela diz, né, ela só se torna uma cidadã de volta ao mundo quando a prisão é reconhecida e ela é indiciada. Enquanto ela está sendo torturada, ela é um nada, ela é um ninguém. E aí, pode passar para a próxima, por favor? E aí, pensando nesses dois contos, né? Um da Maria Aparecida Arantes, que também foi torturada durante a ditadura militar brasileira e faz parte de comissão de direitos humanos, é psicanalista. Ela diz, né, a principal meta do torturador é despir o corpo e tentar alcançar a alma do torturado. Quer dizer, privar esse corpo de qualquer existência, de qualquer subjetividade, o que eu retomo o conto da Virginia Feynman, quando a narradora, depois de muitos anos, vai tentar compreender a amiga, que, digamos, anistiar a amiga que a delatou, pela amiga ter sofrido torturas bárbaras, né? Imaginando que esse corpo perdeu qualquer tipo de subjetividade, de vontade ou de iniciativa. E aí, para finalizar, pensando esses dois contos, né, eu parto da análise do Márcio Seligman Silva, a partir de Freud, da incompatibilidade entre a memória duradoura e a atividade de defesa do choque. Então, a partir da análise de Freud e de Walter Benjamin, baseado em Freud, que ele pensa, né, que o choque, o trauma e o trauma representado na literatura é incompatível com uma memória duradoura. Essa memória vem toda fragmentada, que seria, para Walter Benjamin, a relação do choque com o homem moderno e das narrativas serem fragmentadas. E eu faço uma relação disso também com um ensaio da Beatriz Sarlo sobre as ficções modernas e contemporâneas. Ela diz que essas ficções vêm tratando especificamente em relação à ditadura argentina, mas que a gente pode estender para o Brasil. Ela vem em fragmentos, por conta da memória traumática vir em fragmentos. E ela diz que como a ficção contemporânea, moderna e contemporânea, sobre a ditadura militar, vem em fragmentos, não tem nenhum sentido de totalidade, ela é exatamente oposta ao discurso autoritário. Então, ela faz uma defesa da ficção contemporânea sobre a ditadura militar, dizendo que ela é, por sua natureza, democrática e não autoritária, por não conseguir dar um sentido de totalidade por conta de uma escrita fragmentária. Então, acho que meu tempo está terminando. Pode passar, por favor? Vou para minhas considerações finais. Mais uma citação, essa é um pouco longa, da Maria Aparecida Arantes, mas eu acho importante em relação às mulheres torturadas, as personagens, né? A tentativa de destituir a mulher do seu lugar feminino, de mulher, de mãe, não encontrou nos porões da ditadura qualquer trégua. E aí, mais adiante, o aviltamento da mulher que acalentava sonhos futuros de maternidade foi usado pelos torturadores com implacável vingança. E isso diz respeito ao conto da Maria José Silveira, tanto em relação à mãe que está sendo torturada e
ao passo que a filha vê a mãe machucada, e a mãe vê a filha também machucada, né, por conta do cabelo cortado, como a tia grávida que passa também pela tortura, pelo abuso psicológico, pelo obstetra na prisão. E aí, finalizando, como também diz a Maria Aparecida antes, ao longo da história do Brasil, a luta de resistência das mulheres é recorrente. Então, eu gostaria de fechar a minha apresentação com essa observação e também em relação a esse simpósio específico, em que a gente está trabalhando de escrita de autoria feminina com personagens femininos, porque o que a gente vê muito, e nisso os livros da professora Euridice Figueiredo são importantíssimos, é a análise de obras de autores, homens com personagens protagonistas em relação à ditadura militar, tanto no Brasil quanto na Argentina, homens. Então, a gente está um simpósio que está levantando a importância dessa escrita feminina, de falar também sobre as mulheres na ditadura. Então, é isso. Obrigada pela atenção.